A violência obstétrica, ela é configurada com todo e qualquer tipo de violência, seja violência física, psicológica, durante o período gestacional, o período de parto e o de pós-parto. No puerpério também é considerado violência obstétrica. É um tema muito difícil, porque muitas mulheres elas nem sabem, né, que estão sendo violentadas. Muitas vezes os próprios profissionais não percebem aquele ato como um ato de violência. Então é uma situação muito difícil de ser ponderada, né, de ser colocada como tal coisa é violência obstétrica, tal coisa não é violência obstétrica, porque também tudo depende de uma forma, de um contexto em que isso é utilizado. Dentro da violência obstétrica, nós podemos colocar como intervenções desnecessárias, que é considerado violência obstétrica, agressões físicas mesmo, que existem relatos de mulheres que foram agredidas fisicamente durante esse período, violência psicológica, né? Então eu vou dar exemplos. Uma episiotomia de rotina é uma violência obstétrica. Soro com ocitocina como rotina é uma violência obstétrica. Manobra de Cristeller é violência obstétrica. Proibir a mulher de se alimentar, proibir essa mulher de escolher uma posição favorável para o parto dessa mulher, né, desde que não haja nenhuma contraindicação para aquela situação. As agressões verbais, na hora de fazer você não gritou, agora você está chamando a sua mãe, mas na hora você não chamou sua mãe. Aqui não tem como fazer nada, não tem como escolher nada, aqui quem manda sou eu, né? Ontem eu ouvi um relato, por exemplo, de uma mulher que depois do parto, foi um parto difícil, neném nasceu com complicações, a pediatra simplesmente virou e falou assim, vamos ver se vai vingar. Então, assim, são situações que as mulheres passam durante o período gestacional e principalmente no período do parto, que trazem traumas, que trazem sequelas físicas, emocionais para essa mulher e que às vezes elas podem levar essas consequências para o resto da vida. Não é uma coisa pontual que passou e acabou. Muitas vezes essas mulheres trazem consequências durante toda a vida dela. E a violência obstétrica, ela não é uma coisa exclusiva de médico, né? Uma coisa que eu acho importante pontuar. Não é o médico quem pratica a violência obstétrica. O enfermeiro pode praticar um ato de violência obstétrica, o enfermeiro obstétrico, a doula. Então, assim, a gente tem que ampliar essa discussão de forma que todos os profissionais envolvidos nesse atendimento do parto compreendam o que é a violência obstétrica, para que eles também não sejam agentes dessa situação. No pós-parto, principalmente no pós-parto imediato, afastar o bebê da mãe sem necessidade clínica é considerado uma violência obstétrica. Não prestar atendimento, muitas vezes as mulheres elas estão com sangramento acentuado, por exemplo, e chamam por profissionais e esses profissionais não atendem, né? Então, assim, isso também é considerado, além da negligência, considerado uma violência obstétrica. Oferecer para o recém-nascido complemento alimentar sem dar a possibilidade para essa mulher amamentar, nem a possibilidade nem condições, né, para essa mulher amamentar. Então são situações rotineiras muitas vezes que acontecem todos os dias nas maternidades, mas que também são consideradas como violências obstétricas, né? O atendimento com o recém-nascido, procedimentos invasivos com o bebê recém-nascido, sem necessidade, seja uma aspiração, seja um colírio de nitrato de prata. Então, assim, são coisas que realmente só com informação isso vai ser combatido. A lei federal, é uma lei federal de 2005, não é uma lei atual, fala sobre a presença do acompanhante no parto. Esse acompanhante ele é de escolha da mulher, então nenhum hospital tem o direito de dizer aqui só entra mulher, aqui só entra pai, não pode. A lei é federal, é o acompanhante de escolha da mulher, essa escrita está muito clara na lei e também não se pode fazer cobrança a respeito da entrada do acompanhante. Tá? Então, sobre isso já tem jurisprudência, já tem processos a respeito da não permissão do acompanhante ou da cobrança. Então, isso hoje já enseja danos morais e danos materiais.
Então é importante que essas mulheres realmente denunciem. Eu acredito que a mudança só vai acontecer se essas mulheres começarem a denunciar realmente. Tão forte, eu vou seguindo pro norte, que um dia eu chego lá. Olha, o primeiro passo para agir contra a violência obstétrica, no caso da gestante ou da família, né? Vamos nos colocar no lugar da gestante, é a informação. Quando você tem informação sobre o que é o procedimento, para que ele serve, quais os riscos, principalmente, quais os benefícios daquelas intervenções ou daquelas situações, eu acho que é o primeiro passo para a mulher se proteger da violência obstétrica. A partir do momento em que ela tem essa informação, ela pode, além de formular o plano de parto e levar isso para o parto, ela pode, na situação, falar: eu não quero que isso seja feito. Então, quando essa mulher ela não tem a informação, ela não tem como se defender, né? E um grande problema da violência obstétrica é que a maioria das pessoas, elas reconhecem esses procedimentos como partes do parto. Então, por exemplo, a manobra de Christelet. Quando às vezes a gente fala sobre a manobra de Christelet, as pessoas falam: não, mas se não for assim, o bebê não vai nascer. Então, elas entendem que aquele procedimento é um procedimento natural do processo do parto, quantas vezes não é. Então, a primeira coisa, informação. A segunda coisa que traz essa situação à tona para as mulheres é o sentimento que elas têm em relação àquilo que elas sofreram, né? Então, por exemplo, quando ela fala: eu não quero, por exemplo, a episiotomia, e o profissional fala: eu faço de todo jeito, se não for assim, não nasce, por exemplo. Então ela já fica incomodada com aquela situação, ela já se percebe numa situação de vulnerabilidade e ela já percebe que aquilo não está indo de acordo com o que ela deseja para o parto dela. Porque quando a gente fala de humanização, a gente não pode esquecer que existe um ser agente ali, que é a mulher. Ela é uma pessoa de direitos, inclusive do direito de escolha. Então, quando a gente fala de humanização, a gente fala, né, da experiência profissional, do conhecimento científico baseado em evidências e da escolha da mulher. Então, para ter um parto humanizado, tem que ter um encontro dessas três coisas. Então, quando você impõe alguma coisa para essa mulher, a própria sensação de que aquilo está incomodando já é um sinal de alerta para essa situação de violência obstétrica. Então, quando você percebe agressões físicas e verbais, eu acho que não tem muito como explicar, né? Porque acontece e a pessoa se percebe violentada de imediato. O que proceder? Como proceder? Hoje em dia existem advogados que estão atuando nessa causa de violência obstétrica. Inclusive, para os profissionais existem alguns cursos de especialização para isso, né? Direcionados para essa área de violência obstétrica. Então, ele pode fazer o processo judicial, ele pode fazer uma denúncia através da ouvidoria do SUS, se, por exemplo, ela foi atendida pelo SUS, ela pode fazer denúncia no plano de saúde, ela pode fazer a denúncia através do Ministério Público, que já reconhece a violência obstétrica, ela pode fazer uma denúncia no conselho de classe do profissional que a atendeu, seja médico ou seja enfermeiro. Então, hoje, com essa discussão toda a respeito da violência obstétrica, o campo tem se aberto na defesa da mulher dessas coisas, né? Mas eu acho que a parte mais importante é a parte da mulher reconhecer essa violência e ter a coragem de denunciar, né? Porque ela tem medo de uma retaliação, ela tem medo, por exemplo, de, num próximo parto, ela ser mais violentada por conta de ter feito essa denúncia, né? Ela tem receio de enfrentar essa situação de processo, de denúncia, no pós-parto, que já não é um momento muito fácil normalmente para essas mulheres, então enfrentar toda essa situação no pós-parto também não é fácil. Mas a partir do momento que uma mulher denuncia, ela pode estar prevenindo que isso seja feito com outras mulheres. Então, uma coisa que tem que ser muito claro para as mulheres é que ela fazendo a denúncia, ela está ajudando a que esse ciclo de violência seja rompido. Então, isso aconteceu com ela, é muito triste, é muito sofrido, mas ela vai impedir que alguém passe pela mesma situação. Assim como se alguém tivesse denunciado antes, talvez hoje a situação não estivesse como está. E existem leis, né, amparando essas mulheres. Hoje no estado de Goiás nós temos uma lei de 2007 classificando a questão da violência obstétrica, é uma coisa muito recente. Existem projetos de leis federais para que
isso seja qualificado realmente, que entre para o Código Penal mesmo como crime. Então eu acho importante a gente trazer essas coisas para que as mulheres saibam que elas não estão sozinhas, que elas não estão desamparadas e que cada dia mais essas mulheres vão ter voz, né? Procurar pessoas que possam dar orientações a respeito dessas informações, seja da violência, seja do parto humanizado, seja do processo gestacional, para que elas se sintam mais seguras, que elas possam fazer escolhas seguras e informadas a respeito de todo o processo e que elas saibam que elas sempre vão ter voz. Tropecei na pedra.